para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Adoramos a Deus então com o nosso coração, mas expressamos essa adoração através do que cantamos, das declarações que fazemos da palavra do Senhor e das orações, das súplicas e também da gratidão que oferecemos ao Senhor. Por isso a gente quer agradecer a Deus pelas bênçãos, reconhecer o que Deus tem feito em nosso favor, e nós queremos agradecer e nos alegrarmos juntos com os nossos irmãos que celebraram mais um ano de vida. Então essa semana fizeram aniversário a irmã Cíntia, o irmão Ubiraci de Miranda. Ele não tem mais frequentado aqui conosco, mas ele fez, se eu não me engano, 90 anos, não é isso, gente? E a Ana Carolina de Oliveira, filha da Osana, o irmão Dilmar Sepúlveda. Está aqui, irmão Dilmar? Não, né? E o irmão Alex Sarmento também. Os aniversariantes estão festejando por aí. Nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que celebraram mais um ano de vida. E a gente se sente feliz também porque você com certeza está aqui, que tem sido abençoado, cuidado, protegido pelo Senhor, e de alguma maneira você sabe que apesar das lutas e dificuldades, é o Senhor que tem sustentado a sua vida, que tem cuidado de você e da sua família. Nós temos, durante o nosso tempo de culto, sempre esse desafio, de lidarmos com as distrações, e muitas vezes, nossas crianças que precisam aí se locomover. A gente está nesse mês aí que está terminando, então nos preparando para retomarmos, as atividades plenas dos ministérios, também do Ministério Infantil, e o nosso Ministério Diaconal também quer ajudar e cooperar com isso, Geralmente, além da pessoa que está na recepção, pode ter então mais um diácono. Estou vendo ali então o diácono juvenil, apostos ali, e teremos também para ajudar aqui na locomoção. O diácono Dirley está aqui, mas também para ajudar nesse cuidado. Estava falando com os adolescentes hoje, como Karina passou mal na hora de sair, pouco antes, e eu precisei, ela ia dar aula para os adolescentes, e eu precisei unir a minha classe de doutrina, de novos convertidos também, preparação para o batismo, com os adolescentes. Estava explicando para eles da necessidade que temos de nos sentirmos seguros. E a igreja é um ambiente que, em tese, a gente se sente seguro, E a gente se sente tão seguro que os nossos filhos pequenos, às vezes, saem, vão no banheiro sozinhos, e a gente está muito seguro. E que bom que você se sente seguro aqui. Mas um dos nossos irmãos compartilhou algo que aconteceu essa semana em uma igreja. Que as pessoas estavam na hora da oração, e uma mulher estava ali também, junto com aquele grupo, e com o seu filho pequeno, e esta mãe, na hora da oração, além de estar orando, estava atenta, porque eu não preciso orar se eu tenho uma supervisão de um menor com os olhos fechados o tempo todo, Eu posso estar ali orando, mas atento. E ela estava atenta quando aquela mulher que tinha entrado, ficado no culto, tentou levar o seu filho, ou sua filha. Era filho ou filho? Não lembra, Era menino. Então mais gente viu isso, Eu não vi, mas foi relatado hoje. E por quê? Porque é um lugar público, A gente recebe, toda pessoa que entrar aqui, quiser participar, a gente recebe com muita alegria, Mas isso nos deixa preocupados. Esta pessoa, de alguma maneira, viu no sistema daquela igreja, talvez tivesse ido ali algumas vezes, percebido a dinâmica e achado que poderia fazer isso. É claro que, inclusive, quando estamos orando, nossos irmãos da recepção que estão aqui estão observando. Então, se você for em algumas igrejas, no momento do dízimo, as pessoas, há muitos anos, quando eu estava no MEI, a gente tinha uma equipe de diáconos e outros irmãos que trabalhavam nessa área de segurança, e na hora do dízimo, uma igreja muito grande, ficavam apostos, que é um lugar que as pessoas, então, estão saindo do seu lugar, para voltar. Então, você foi sozinho, deixou uma bolsa. Claro, aqui é um lugar seguro, a gente sente assim. Mas talvez você pudesse ter um pouco mais de zelo, seu filho
saiu sozinho, a gente não sabe se alguém entrou, já estava lá no ambiente da igreja. É importante que você não transfira essa responsabilidade para o grupo todo. Você ainda tem essa responsabilidade, sabendo que todo o grupo é responsável por ajudar, mas não cuidar em primeira mão. Então, tá clara esta fala, queridos? Então, você com seu filho, sua filha, precisa ser o principal responsável. Nós queremos dar o suporte, mas é importante que haja esse zelo. Então, esses irmãos diáconos também estão fazendo isto, farão isso, talvez de uma forma mais presente, para nos ajudar com essa segurança. A igreja deve ser um ambiente seguro para todos, para idosos, deve ser um ambiente seguro também para crianças e adolescentes, que não têm, às vezes, o discernimento do perigo e das situações complicadas, né, que um ambiente que é livre para pessoas estranhas pode gerar. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos ajude, né, a sermos aqui cuidadores uns dos outros. O nosso olhar de cuidado um para com o outro, como a gente tem pregado, né? Falamos aí de forma bem de um alerta que Jesus traz, né? O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus pela maneira como nos amamos uns aos outros, além de tudo que fazemos para servir ao mundo, amar ao próximo, mas é na maneira como nós nos amamos, que o nosso amor seja abundante, que o nosso amor seja visível para a vida do nosso irmão e do nosso irmão para conosco também. A gente vai orar então, agradecer as bênçãos do Senhor. Se você tem algo a colocar diante do Senhor nesta manhã, motivo de gratidão especial, fique em pé no seu lugar e nós vamos então orar. Pastor Isaac, por favor, está com o coração agradecido. A semana sua mãe completou então 90 anos. Irmã Oleni completou, estivemos ali celebrando o aniversário dela e não está aqui conosco por causa da questão da saúde, mas vamos agradecer também por sua vida e pela vida de todos que estão em pé e daqueles que mencionamos que celebraram mais um ano de vida. Bondoso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade feliz que o Senhor nos concede de nesta manhã estarmos reunidos como igreja para adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa semana que passou, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelo sustento e o alimento de cada dia, Senhor, que não nos faltou. Damos graças, de Pai, porque podemos, a liberdade que temos em nosso país de te adorar, Senhor. Ó Pai, que nesta manhã toda a expressão de louvor possa ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Pai, abençoa, Deus e Pai, aqueles que não puderam vir, tu possa estar guardando, protegendo, curando de todo mal. Oramos também pela irmã Karina, Senhor, que não pôde vir. Tu abençoa, cura as suas enfermidades, Senhor. Te louvamos, Deus e Pai, pelos aniversariantes dessa semana, pela vida da minha mãe, que fez mais um ano de vida, pelos seus 90 anos. Damos graças, Senhor, por ter sustentado e abençoado até aqui, Senhor. Deus e Pai, que possamos cada dia mais te louvar e exaltar o teu nome, Deus. Senhor, tu nos guarda de todo mal, guarda a tua igreja, Senhor, guarda o pastor, guarda cada um de nós para que possamos viver para te adorar, Senhor. Onde quer que nós estejamos sendo luz brilhante nesse mundo de trevas, Senhor, para que as outras pessoas possam ver em nós o brilho do Senhor Jesus em nossas vidas. Te damos graças, Pai, por tudo e oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer, porque dele? Porque dele, por Você pode dizer? para ele são todas
Diga isso, diga isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode cantar de pé dizendo isso? Porque dele, vai. Porque dele, por ele, Diga isso. para ele são todas as coisas. Diga isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fale com Deus nesse momento. Diga. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Diga isso para ele. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos de seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diga. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. E hoje você já falou, Senhor, muito obrigado pela manhã, muito obrigado pela sua misericórdia se renovar sobre a minha vida, muito obrigado pelo seu amor. Você já agradeceu? Você já falou assim, Senhor, eu te amo, eu te adoro? Você já falou isso? Tem esse privilégio nessa hora. Feche os seus olhos, fala com Ele, diga palavras de adoração, diga o quanto Ele é importante, diga o quanto Ele é maravilhoso na sua vida, na sua casa, na sua família. Diga para Ele, mesmo que as lutas estão aí grandes, o Senhor é maior do que isso. Quando nós cantamos, nós falamos a Ele a glória é sua, a minha vida é sua, a minha casa é sua. Tudo aquilo que eu não posso fazer, eu coloco em suas mãos. Mas eu glorifico o seu nome, Senhor. Bendito seja o seu nome, Senhor. Maravilhoso é o seu nome, Senhor. Lindo é o seu nome, Senhor. Maravilhosa é a sua presença, Senhor. Bom é estar na sua casa, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, Senhor. Muito obrigado por sua salvação, Senhor. Muito obrigado pela sua presença na minha vida, Senhor. Muito obrigado porque eu sei que tu és o meu Deus. Muito obrigado porque eu posso te chamar de Pai.
Muito obrigado porque eu sou o seu filho. Muito obrigado porque eu sou o seu servo. Muito obrigado porque a minha vida é sua. Muito obrigado porque essas ruas são suas. Muito obrigado porque nós entregamos o nosso ser, o nosso coração nas suas mãos. Muito obrigado porque as aflições desse mundo, elas não são maiores do que o Senhor na minha vida, na minha casa. Muito obrigado porque eu te amo, Senhor. Muito obrigado porque esse amor que eu sinto é porque o Senhor me amou primeiro. Mesmo eu não merecendo, o Senhor me amou, o Senhor me ama. E é por isso que eu amo. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós glorificamos, é por isso que nós bendizemos o seu santo nome. É por isso que nós falamos a Ele a glória, a Ele a honra. Nós devemos toda a honra, toda a glória. Nós entregamos o nosso coração. E querido, se você entrou aqui com o coração de repente, quem sabe partido, nessa hora você fala: Senhor, meu coração está nas suas mãos. Se de repente você entrou com alguma causa, está nas suas mãos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque eu posso entrar na sua presença. Muito obrigado porque eu posso olhar para o alto. Muito obrigado porque eu posso olhar para o alto. Glorificado seja o seu santo nome. Então vamos cantar dizendo a Ele a glória. A Ele a glória. Diga isso, vai. A Ele a... Diga. A Ele a glória para sempre. Amém. Suas vozes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Continue em adoração. Fique à vontade na presença do Senhor. Quando nós cantamos, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, nós estamos em adoração. Quando nós andamos em adoração. Quando nós vivemos a vontade de Deus, estamos em adoração. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmo 145, 13, 146, 6, 119, 140, que diz assim: o teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração a geração, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Vamos? Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. A tua promessa foi plenamente comprovada, por isso o teu servo a ama. Vamos de novo, junto, de novo. A tua promessa foi plenamente comprovada, por isso o teu servo a ama. Nós cremos nisso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Quando nós entramos aqui em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela afirma isso. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Quando nós nos reunimos aqui, Ele está presente. Tenha certeza disso. Deus está aqui, irmãos. Então, quando você cantar, quando você adorar, quando você ouvir a palavra, quando você ler a palavra, tenha certeza que você também está falando com Deus. Que o seu coração esteja nele, que os seus pensamentos estejam nele. Quando você cantar essa canção agora, você pode falar isso. E tenha isso como uma verdade. Essa canção, ela fala que é um Deus de promessa. E logo no início ele fala assim: sei que seus olhos. Pode colocar o início. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Salmo 116. O salmista fala sobre isso. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Tenha certeza que Deus, Ele está ouvindo. Deus, Ele está te vendo. Vamos cantar. Vamos juntinhos? Sei que os teus olhos. Vamos cantar. sempre atentos permanecem. Fala com Deus nessa hora. Diga isso bem alto, bem alto. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar. Creia nisso. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e vem de longe. Também de longe. Tu és fiel. Diga isso bem alto, diga. Deus já lhe anos de promessa. Creia nisso. Os que não ouvem pra mentir. Tudo isso, ó. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos no início. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Diga. mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, também de longe. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Desde alianças, Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode dizer isso? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Você entendeu o que você cantou nessa hora? Você entendeu o que você cantou nessa hora? Posso enfrentar o que for.
A sua confiança está no Senhor. O seu coração está no Senhor. Quando você fala assim, eu sei quem luta por mim, a sua fé, o seu coração, a sua confiança está no Senhor. É por isso que às vezes parece repetitivo, mas às vezes eu falo isso para a gente ter consciência daquilo que a gente canta, porque a gente declara isso. E às vezes as lutas tentam tirar a nossa fé, tentam abater a gente, tentam tirar a nossa confiança no nosso Deus. E quando nós cantamos e falamos isso, posso enfrentar, é porque às vezes aparece alguma luta na nossa vida e a gente pensa, dessa vez eu não vou conseguir sair disso. Mas o seu Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que é o impossível para o nosso Deus? Então eu te convido a cantar isso e declarar com consciência, com seu coração, e dizer isso: eu posso enfrentar, mas eu sei que não sou eu não estou sozinho, eu sei quem luta por mim. Vamos cantar? Posso enfrentar o que for. Diga. Eu sei quem luta por mim. Diga. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. De aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir e nós estamos a cada dia buscando entender as suas promessas, entender a sua vontade. Estamos tentando a cada dia buscar fazer aquilo que Deus deseja para todos nós, mas também para cada um de nós. Ao estarmos aqui, cada um de nós tem um desafio pessoal. Nesse momento em que nos encontramos e cantamos estas verdades, cada um de nós é sensibilizado de alguma maneira. Alguns sensibilizados a confessarem a sua condição diante do Senhor, pedir perdão, talvez ser quebrantado por algo que você está vivendo e passando e precisa ser transformado na sua vida. Alguns estão, como foi falado aqui, enfrentando lutas e dificuldades, desafios desconhecidos pelos outros. Só você sabe como tem sido difícil passar por isso. Outros, ainda que estão sentindo dores no seu corpo, ou têm um diagnóstico sobre a sua saúde, estão ansiosos, preocupados, desejam que o tratamento faça efeito, desejam que a cirurgia possa resolver, mas sabem que só Deus, através da cirurgia, do medicamento, do tratamento ou de um milagre, pode cuidar da sua vida. Quantas pessoas já falaram para você, às vezes, das coisas simples? Procure um médico para ver isso. Às vezes falaram para você, procure um psicólogo para ajudá-lo nessa questão emocional. Procure um psiquiatra, porque esse desafio talvez precise de uma ajuda, seja um desequilíbrio em alguma área que você precisa de uma ajuda mais específica. Deus tem levantado várias maneiras de trazer aquilo que precisamos, não é verdade? Mas o Deus Todo-Poderoso está aqui. Um dos caminhos é o milagre de Deus. Você acredita que Deus pode fazer o milagre que você precisa? Muitas vezes
nós somos desafiados a crer no impossível, acreditar naquilo que ninguém mais pode fazer, só Deus. Ainda que Ele possa fazer tudo de tantos, com tantos meios, de tantas maneiras, usando tanta gente, tem coisas que Ele faz no sobrenatural. Nós cremos nisso, amém? Por isso confiamos a vida dos nossos irmãos, os problemas, os desafios, as lutas, as dificuldades nas mãos do Senhor. Colocamos, exercemos nesta hora, exercitamos a nossa fé, a nossa esperança, naquilo que só Deus pode fazer e naquilo que Ele também pode fazer nesse tempo, aqui nesse lugar. Por isso, a gente pode agradecer ao Senhor a sua bondade, agradecer também pelo seu poder que se manifesta em nós e que pode nesta hora se manifestar também de forma extraordinária. Quero convidar então o diácono José Osmar para orar nesse momento, pedindo então a bênção do Senhor sobre as lutas e dificuldades, sobre os irmãos e irmãs, sobre nossas vidas. E se você tem algo a colocar diante de Deus com fé nesta hora, fique em pé no seu lugar. Dessa forma você está dizendo: eu tenho esse pedido, eu creio que Deus pode transformar essa situação, que a resposta que eu preciso está em suas mãos, e Ele pode abrir suas mãos ou colocar suas mãos sobre mim nesta hora. Ainda que a resposta, querido, não aconteça agora aqui aí no seu celular, ainda que seja comprovada com o próximo exame, talvez com uma próxima comunicação que você vai receber esta semana, com o próximo contato com aquela pessoa tão difícil, em que ela vai apertar sua mão: eu queria te pedir perdão, ou você vai falar para ela: eu queria te pedir perdão. Tudo o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele quer fazer, se é para o bem e para a proclamação do Evangelho e para os propósitos dele na sua vida. Então abra o seu coração para que Deus possa agir e fazer o que Ele deseja fazer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, aqui se encontra, ó Pai querido, a Tua igreja, Senhor. Deus, todos aqui, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, unidos, ó Pai, num só propósito, Senhor, de Te adorar, de bendizer o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, Senhor, de dizer, Pai, que o Senhor és o nosso Pai amado, nosso Salvador, nosso médico, Senhor, ó Deus, o nosso libertador, o nosso curador, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, todos reconhecendo, Senhor Deus, a Tua grandeza, Senhor. Ó Deus, Tu és, continuas, ó Pai, sendo o mesmo Deus de milagres, Senhor. Ó Deus, operando milagres, Senhor. Aqui todos nós aqui, Senhor, somos testemunhas vivas, ó Deus, do milagre que o Senhor tens operado, Senhor. Milagre de cura, milagre de libertação. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus. A Tua igreja, Senhor, está vibrando de alegria, Senhor, em ver, ó Pai, o Senhor operando, Senhor. Ó Deus, cada dia, cada minuto da nossa vida, nós vemos, ó Deus, os Teus milagres, ó Deus. E nós queremos, Pai, sempre testemunhar, Senhor Deus, do que o Senhor tem operado na vida de cada filho Teu aqui, de cada filha, Pai. Ó Deus, o milagre da vida, Senhor. Ah, meu Deus, que alegria, Senhor, em ver, Senhor Deus, como é que o Senhor, ó Deus, operou na vida de Natanael, Senhor, na família dele, Senhor, resgatando, meu Deus, trazendo ele do lamaçal do pecado, ó Deus, e trazendo para uma vida feliz, uma vida alegre, Senhor, uma vida cheia de amor, meu Pai, pela sua família, sua esposa, seus filhos, ó Pai. E Senhor, isso aí é só um pequeno exemplo, Senhor, que nós temos aqui de testemunho vivo, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua igreja, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor. Pai, toma nas Suas mãos, Senhor, cada membro da igreja, Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles que, ó Deus, nesse dia também estão dedicando suas vidas, ó Pai, dedicando suas ofertas e seus dízimos, Senhor. Nós oramos, Pai Santo, Te pedindo pelo pastor Anderson também. Abençoa sua vida, sua família,
ó Deus, a sua mãe, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, cada um nas suas mãos, Senhor. Nós oramos nesse momento, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Os irmãos, sintam-se à vontade nesse tempo, que é um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Vamos adorar o Senhor. Vamos juntos? Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Eu sobrevivi a uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Eu sobrevivi a uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Vem de pé, vem. Onde eu for a sua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, Diga! bendita será. Foi sobre mim. Diga, foi sobre mim a promessa. Prosperarei. Diga isso. Transbordarei. Diga, diga. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá Em nome de Jesus. tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Foi sobre mim a uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, Para a esquerda, à minha frente e para trás. para a direita, Para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Do todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. Nós agradecemos a Deus sua provisão, seu cuidado. Agradecemos a Deus porque Ele que tem sustentado você e tem trazido a sua casa e a sua família os recursos para que você possa suprir as necessidades, né? As necessidades mais básicas são as necessidades de, vamos lá, gente, alimentação, moradia, vestimenta, segurança, saúde, entretenimento e lazer, não é isso? Coisas que são necessárias para que você possa viver bem com a sua família
Deus tem suprido aquilo que você tem precisado para isso. As nossas crianças vão sair agora para o culto infantil, junto com a tia Elisângela. Então, como elas estão se organizando ali, vou deixar que elas saiam direto hoje, e que Deus as abençoe nesse tempo especial. Agradecemos então ao Senhor por todo o cuidado sobre cada um de nós, e por causa desse cuidado é que a gente também tem expressado a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, também suprindo as necessidades do reino de Deus aqui neste lugar através da igreja. Querido irmão, querida irmã, nós estamos numa série de mensagens falando sobre a necessidade de autoavaliação nesse tempo, nesse começo do ano, e temos falado da necessidade então de fazer esse teste pessoal. É o teste do discípulo. Pegamos algumas falas, algumas palavras, algumas condições que Jesus propôs no texto bíblico em alguns momentos a respeito dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês revelam que são meus discípulos, vocês demonstram que são meus discípulos, vocês serão meus discípulos se isso estiver acontecendo em suas vidas. O primeiro teste foi o teste da palavra, você precisa recuperar isso em outras mensagens. Então, quem é discípulo de Cristo persevera, permanece na palavra. Falamos dessas implicações. Segundo foi o teste do amor aos outros discípulos, o que implicava no amor a Deus, amor ao próximo e amor aos discípulos. Pensamos em 3 momentos sobre essa reflexão. O terceiro teste, então, tem a ver com os frutos do discípulo. Texto, então, de João 15, 8, a gente está usando sempre partindo de algum texto do Evangelho de João, e é interessante a gente perceber que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, João, entendendo que o texto de Mateus e de João são de apóstolos, que caminharam com Jesus, o texto de Lucas e de Marcos não são de apóstolos que caminharam com Jesus, mas discípulos que depois vieram então a ouvir o Evangelho, no caso de Marcos um pouco mais próximo, tendo ouvido também no contexto em que Jesus estava, mas que ouviram em outro momento. Mas também não foram escritos enquanto as coisas estavam acontecendo, mas são escritos tardiamente, principalmente o Evangelho de João. O Evangelho de João tem tantos discursos de Jesus. João, ele então organiza aquilo que ele tem de memória, mas aquilo que ele também compartilhou na memória dos outros, porque para lembrar de tudo aquilo, palavra a palavra que Jesus estava falando, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas no texto do evangelista tem ele como narrador, ele contando. E João conta as coisas, ou ele fala, ele introduz as falas de Jesus a partir de algumas ideias, assim como os outros evangelistas. Eles têm um propósito, estão escrevendo para um grupo de pessoas, às vezes para judeus, às vezes para gentios, eles vão usar linguagens. Por isso, quando se escreve para os gentios que não conhecem a cultura do judeu, tem que se explicar um pouco mais essa cultura. Bem, a gente vai ver algumas questões que João usa como também expressões que nos ajudam a entender como as falas de Jesus devem ser interpretadas. O texto, então, é o início. Hoje nós vamos ler muitos textos. Então, se você não estava com sua leitura bíblica em dia, vai colocar hoje, de manhã e de noite. O primeiro texto é esse, João 15, 8. Quando vocês produzem muitos frutos, olha essa ideia que ele coloca, Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Sua versão, ainda que tenha outra maneira, a gente está usando a nova versão transformadora, a NVT, que nos ajuda explicando, alguns termos. Então, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Para que a gente possa entender, então, algumas verdades simples que estão nesse texto, a gente precisa
enfrentar algumas questões complexas, desafiadoras. Esse não é um culto para você se dispersar. Porque depois, quando você verificar, eita, está falando disso, aí você perdeu a explicação anterior, e ao invés de esclarecer, esse momento pode trazer dúvidas se você não estiver atento. Bem, o texto nos afirma que os discípulos de Jesus devem produzir frutos. Vocês demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando? Quando vocês produzem muitos frutos e, consequência disso, trazem grande glória a meu Pai. Quanto mais frutos, então, você produz, mais as pessoas vão reconhecer a glória de Deus. Trazer glória ao meu Pai significa que o mundo, então, vai perceber quem é Deus, seus atributos e a sua glória. E aí a gente precisa entender o contexto. João 15, o versículo 8, está em que contexto para nos ajudar a compreender? Um texto muito conhecido, ainda que você não lembre agora de memória, é o texto que fala que Jesus é a videira. Então João 15, a partir do versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Uma comparação que Jesus está fazendo, né? Ele se colocando como a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. É interessante também você perceber que Israel era conhecida então como a videira do Antigo Testamento, a videira então de onde os judeus estavam ali, faziam parte, os filhos de Abraão, estavam ligados a esta videira. Jesus está usando essa comparação desta árvore tão conhecida, fazia parte da vida e da cultura daquele povo. Ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai, Deus Pai é o lavrador, Deus Filho é a videira verdadeira. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos, ele está falando com os seus apóstolos, pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Pulo então para o versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Ou frutos, na sua versão, pode ser que permaneçam. Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E o versículo 17, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros. Algumas verdades simples que a gente pode afirmar desse texto. O ramo só pode dar fruto se permanecer verdadeiramente ligado à videira. O ramo só pode dar fruto se permanecer verdadeiramente ligado à videira. Versículo 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Está claro isso? Olha a pessoa que está do teu lado e pergunta: está claro? Entendeu? Geralmente a pessoa que não vai olhar para o lado porque ela mesmo...
Aí ela, mas não perguntar nada não. Não vou ter que responder. Claro, estou brincando, querida, mas né, a gente não sabe quem está do lado, não tem intimidade, fica constrangido, né? Segunda coisa, a verdade desse texto: o ramo que dá fruto é podado para dar mais frutos. O que Jesus faz é esta comparação. Do mesmo jeito que um lavrador vê que tem um ramo ali dando muito fruto, ele vai e cuida dele de forma especial. Ele corta ali, ele dá uma podada, e podar no contexto, né, desse cuidado com a videira é você tirar aqueles galinhos que estão ali já talvez queimadinhos, eles estão tirando energia. Se você corta ele, você aumenta a energia para os galhos que estão mais produtivos ali. Deus então limpa e purifica esse ramo, ele então disciplina, ele prova, ele quebranta. E falando dos discípulos, quem está dando fruto é disciplinado, provado, quebrantado, caminha no processo de santificação, e Deus trabalha nesta pessoa para que ela possa crescer mais, servir mais, amar mais, testemunhar mais e dar mais fruto. Segunda parte do versículo de João 15, 2, diz: todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais. Versículo 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Segunda coisa que nós entendemos: o ramo que dá fruto é podado para dar mais frutos. Terceira coisa que esse texto nos afirma: o ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Primeira parte do versículo 15, ou do capítulo 15, versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Versículo 6: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Três verdades que o texto nos afirma. A gente até aí não tem muito problema em interpretar e dizer que o texto afirma essas coisas. Mas nós, a partir daí, passamos a ter várias dificuldades. Esse mesmo texto é usado para defender interpretações diferentes e, portanto, doutrinas diferentes a respeito da salvação. Eu não quero resolver todos os textos, não é nosso propósito, a gente quer pensar nesse texto. É claro que você tem outros textos difíceis de serem interpretados quando falam desta segurança, permanência da salvação. Mas nós vamos lidar com este aqui. Como esta passagem então tem sido interpretada? Todas as interpretações do mundo, mas as principais. Primeira interpretação desse texto, a primeira ideia defendida por aqueles que acreditam numa doutrina que nós chamamos de perda da salvação. As pessoas que acreditam na perda da salvação seguem uma doutrina que elas construíram em textos bíblicos. Um deles esse. Eles afirmam que esses ramos que não dão fruto, que o texto está falando, são pessoas que foram salvas, são pessoas que receberam o Espírito Santo, mas que ele, o Pai, vai retirar a salvação dessas pessoas, porque elas não conseguiram dar frutos. Elas não conseguiram dar frutos. Na interpretação deles, isto é importante. Que são elas que não conseguiram dar fruto. Então Deus, segundo eles, nessa interpretação, retira o Espírito Santo dessas pessoas. O Pai
E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, Deus, Espírito, sai dessas pessoas. Quem pensa desse jeito, e é bom que fale, para vídeo agora tem as pessoas recortam que a gente... É bom que fale que não é o que cremos, mas eu estou falando para vocês que é uma das interpretações. Quem pensa assim, defende que Jesus disse que o ramo que estava ligado à videira, esse termo, ligado à videira, para eles significa que essas pessoas estavam em Cristo. Eram pessoas salvas, eram pessoas que estavam convertidas, regeneradas, mas pelo motivo de depois de regeneradas não produzirem frutos, Deus iria remover o seu espírito dessas pessoas. Aqui é importante entender que nesta doutrina, nesse ensino, tem um mérito da pessoa. A pessoa consegue produzir frutos ou não consegue. Porque Deus não pode ser colocado numa categoria de alguém que consegue ou não consegue, né? Esforce, não consegue. Então, de quem é o esforço aqui? Nessa interpretação, o esforço é da pessoa. A pessoa tem mérito em se esforçar para se manter salvo. Porque, ora, o fruto está sendo produzido. Se ela não consegue produzir fruto, ela então será cortada, vai perder a salvação. Então o mérito é de quem? Produziu o fruto. Da pessoa. Em tese aqui, Deus salva pela graça, mas para se manter salvo, aí já não é com ele, é com você. O mérito, o esforço. O problema aqui é que então a manutenção da salvação é uma obra do homem, nessa interpretação. Não é o Espírito que produz o fruto, é o homem que está então produzindo, porque como punição por aqueles que não produziram fruto, Deus vai retirar a salvação. Nós não cremos nisso. Não cremos que a salvação é dada nem pelo mérito do homem, a obra de Jesus foi completa, e também não cremos que alguém que não fez nada para receber, foi de graça. A obra completa da salvação é do Senhor Jesus. Quem não fez nada para merecer, como então amanhã poderá fazer alguma coisa para desmerecer? Porque a mesma coisa que aquele que está fazendo para desmerecer, não produzindo fruto, tem pessoas terríveis fazendo maldades horrendas que serão perdoadas pela graça. A graça nos conduz no começo, durante, até o final. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos leva à conclusão da caminhada é o Senhor. Quem nos conduz é o Espírito, que é colocado como selo para a salvação. Quem pode tirar esse selo? Segundo esta doutrina, o ser humano. Porque pega o Espírito Santo e coloca ele como uma força, como algo que está lhe mantendo um homem, mas que o ser humano um dia acorda, fala, não vou produzir fruto, pode sair, não quero mais. Experimentei o poder de Deus, a graça de Deus, tive uma experiência, uma nova vida, a Bíblia chama de novo nascimento, agora eu vou desnascer. Não cremos assim. Segunda interpretação considera que os ramos que não dão fruto são pessoas que foram salvas, receberam o Espírito Santo, mas como não produziram frutos, serão disciplinadas por Deus, sendo cortadas. Aí o que eles dizem que esse corte significa? De alguma maneira, uma disciplina vem sobre a vida dessas pessoas, e olha o que alguns intérpretes, teólogos pensam. Você tem que entender que esse pessoal não veio do nada, não. Eles estudaram muito e criaram essas teses. E as defendem como verdade. Eu sei muito menos que a maioria deles aqui, muito menos.
ou muito menos que todos eles que construíram essas ideias ao longo do tempo. E eles têm conclusões diferentes olhando o mesmo texto, né, e todo o contexto. Bem, esses aqui vão dizer que esse corte é uma antecipação do juízo de Deus sobre eles. Que ele é salvo, de fato, ele tem o Espírito Santo, ele não vai perder o Espírito Santo. Eles continuam salvos, mas eles vão ser levados para a eternidade de forma precoce. Terão seus dias abreviados por não produzir frutos. Fala assim, essa não tem nada a ver. Para você, para eles tem tudo a ver. Até mesmo porque, se a gente pensar, por exemplo, no Antigo Testamento, tem um mandamento com promessa, que é a honra teu pai e sua mãe. Para quê? Para que se prolonguem seus dias na terra. Então, naquele contexto, quem desonrava o pai e a mãe ia morrer cedo. Então, naquele contexto em que uma vida boa com Deus é viver longe, então, para o judeu, essa ideia aí não está muito fora, não. Nós cremos nela? Também não cremos dessa maneira. Não acreditamos dessa forma. Então, tem uma terceira interpretação. Nesta terceira, a mesma coisa. Os ramos que não dão fruto são pessoas que foram salvas e receberam o Espírito Santo. Até aí é igual. Mas o que tem diferente? O cortados, o termo cortados, quem defende isso, e aí tem pastores muito conhecidos, e até eu sei que são ouvidos por alguns dos irmãos, porque os irmãos compartilham comigo. Ouvi essa mensagem do fulano e tal. É alguém que alguns irmãos ouvem. Muito bom. Muito bom esse pastor, realmente, mas ele tem uma doutrina diferente da nossa. Então você tem que entender que algumas coisas serão de diferente interpretação. E aqui está uma delas. Ele pega o termo cortado, um especialista nas línguas originais, e vai buscar em outros lugares como o termo original é tratado. E aí ele diz que o termo, então, significa levantar e não cortar. Não é um corte como nós pensamos, foi traduzido em algumas versões como cortado, e ele entende que essa tradução não foi boa. Que a ideia de levantar são ramos que não estão dando fruto porque estão encostando no chão, como a videira, e cheio de poeira, e ali estão numa situação em que não podem frutificar. Então ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser limpado, para que ele então possa produzir o fruto. Qual o problema dessa interpretação? É porque no versículo 6, Jesus está falando assim, lá no começo, ele dá um resuminho, olha, quem não produz fruto vai acontecer isso, quem produz isso. E depois ele vai e volta e dá mais detalhes. E no versículo 6 ele diz assim, quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca, e esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Aí ficou um pouco difícil. Eu posso pegar até o termo cortado lá e dizer que significa levantar, mas quando eu chego aqui, aí eu estou com uma complicação, porque deixa muito claro que esses ramos aí não estarão mais na videira. Não defendo também essa ideia. E olha que interessante, porque sou levado a falar, não cremos desta maneira com alguns pensamentos, os dois primeiros, não cremos assim, porque é um pensamento comum. Nós aqui, como batistas, temos algumas coisas que nos igualam, mas aqui eu estou falando, eu não penso dessa maneira. Por quê? Porque você poderia até pensar dessa maneira. Por quê? Porque até, quem sabe, essa interpretação esteja correta e a gente não tenha compreensão plena dos outros textos. Talvez, eu não quero dizer que ela está, mas me parece, pelo versículo 6, que ela não poderia se sustentar. E a quarta, obviamente, é que eu vou defender aqui com vocês. A quarta interpretação, e eu penso ser a mais apropriada, ela parte de um princípio. O princípio de que a salvação foi concedida exclusivamente pela graça, sem mérito humano. E não há mérito humano nem no começo, nem no passado, então. Não há mérito humano no presente, na caminhada da vida. Não há mérito humano no final. Quando morrermos, seremos glorificados, então levados para o céu. Toda a obra é plena do Senhor.
O mesmo Deus que tem poder para salvar, tem poder para manter. E ele mesmo afirma algumas coisas a respeito disso, que daqui a pouco a gente, então, eu não posso só dizer que defendo ela, eu tenho que trazer algumas evidências. Então, a salvação foi concedida pela graça sem mérito humano, e o ser humano que não fez nada para receber, ou seja, nenhuma obra para receber, não poderia agora fazer algo para simplesmente agora, não, você não merece mais o perdão nem a salvação, não produziu fruto. Nessa visão, então, os ramos que não dão fruto são discípulos que experimentaram de alguma forma uma experiência com Jesus, ainda que superficial, uma experiência com o Evangelho. Eles podem acreditar em Deus, eles podem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Filho. Eles se envolvem com o Evangelho, eles até querem seguir Jesus, eles se convencem emocionalmente de uma experiência. Tiveram uma experiência emocional, um quebrantamento, e aí foram à frente, aí disseram que entregaram suas vidas a Jesus. Ou eles se convencem intelectualmente. Usam uma ideia de que não, é assim, dessa maneira, então o que eu preciso fazer é isso. E eles tratam com Deus de uma forma racional e acabam convencidos de que são salvos, de que tiveram uma experiência. Eles se envolvem com Jesus, mas eles não experimentaram um novo nascimento. Eles não foram salvos. Eles não receberam o Espírito Santo, eles não são discípulos verdadeiros, esses ramos. Então, nessa interpretação, nessa visão, os ramos que não dão fruto são crentes que a gente poderia chamar de nominais. Aí são vários tipos. Eles têm envolvimento, e nasceram no Evangelho, estão no Evangelho, morreram com 60 anos no Evangelho às vezes, e tem gente que inclusive morreu achando que era salvo. E aí dentro do Senhor falou, não conheço você. Que isso? Não, eu estava na igreja, cantava no coro, eu fui pastor 30 anos da igreja, como é que não sou? Bem, você conhece uma história antiga? Lembrei dela agora. Da participação dos ingredientes do bife a cavalo. O que é o bife a cavalo? Todo mundo sabe? Tinha gente que estava, gente, soninho tão gostoso. Falei, bife a cavalo, a pessoa. Eu estou com sono, mas eu estou com fome também. Falou de bife a cavalo, tem a ver comigo. Um bife a cavalo, é um bife de quê? Frango? Não, um bife a cavalo é um bife de carne. É uma alcatra? Alcatra. Pode ser contra filé? Pode ser filé mignon, gente? Opa! Aí tá bom, então. Então tá, é um bife, filé mignon. E aí como é que a gente põe então agora? Um ovo frito por cima. Um ovo mal passado. E ao ponto. Não, bem passado. Hã? É acebolado? Está na receita? O bife tem que ser acebolado, gente? É obrigado? Não, né? Está liberado, pode ser só. Eu entendi que a pessoa tinha falado selado. Eu falei, tem gente gourmet aqui, hein? Cozinheiro gourmet aqui. É um bife selado. Vou selar a carne, depois eu vou... Bem, tem o bife, que é ali aquele bife de filé mignon. Ficamos com filé mignon, a cebola pode ou não colocar, mas tem que ter o ovo ali em cima. Essa é de não, bife a cavalo. E olha só, vamos ver a participação, o envolvimento aqui, como é que é? O ovo vem da galinha. A galinha, como é que ela participou desse prato? Sofreu, coitada. Peraí, não é? Não. Ela colocou o ovo, não é um negócio assim, opa, tudo bem, ó, o ovo vai. Não, tem um sofrimento. A galinha sentiu alguma dor ali para participar daquele prato. Colocar lá um ovo que está, olha... O visual do prato é a responsável quem? A galinha. A galinha que colocou aquele negócio ali, ainda que seja um ovo bem passado, mal passado.
Eu quero ver esse ovo bem passado. Como é que não vem esturricado, é isso? Bem, ao ponto ali, né? Ao ponto. E aí tá lá bonitão e a galinha tá lá, participou do ovo e tá lá perto. Nada para amanhecer, como então falando para lá e para cá, porque tá participando, fez a contribuição, continua, segue a vida. E a vaca, gente? Dá para fazer assim, vou fazer um bife de filé mignon, preciso fazer um bife a cavalo. E aí eu estou precisando agora, senhora vaca, deixa eu cortar aqui só um pedacinho. Vou tirar aqui só a parte aqui do filé. Aqui, vou pegar aqui na parte aqui do lombo. Só está tão gordinho, vou pegar só um pedacinho. Pegar um pedacinho aqui e faço o bife. Dá para fazer isso? Não dá. Primeiro tem que matar a vaca. Não tem como pegar o boi, mata. Não tem como tirar o bife. Ela participa dando a vida. Ela está comprometida com esse prato aí. Sem ela o prato não acontece. Ela se sacrifica para você comer o bife a cavalo. A vaca, o boi, quem deu a carne, entregou tudo. Porque não foi só o bife para você, foi para um monte de gente. Ao morrer, ela providenciou alimentação para um monte de gente. Então vai entrar nos méritos aí de como as vacas são tratadas. Então vários bifes a cavalo foram produzidos. Então a gente tem alguém comprometido com o prato. E tem a galinha envolvida com o prato. Participou, mas não morreu. Sofreu, mas não morreu. Então a gente tem o cavalo, né? Agora pode falar aí à vontade. Qual é a participação do cavalo? O que tem a ver o cavalo com esse? Por que deram? Tem, eu pesquisei, tem o nome do cavalo. Não, agora não é importante saber o porquê. Mas o que o cavalo deu? Nome. O nome. Seu cavalo, fizemos um prato aqui com bife, tem um ovo, a vaca já morreu, o boi já morreu, a galinha está ali, cococó. O senhor pode participar? O que ele falou? Claro. Olha aí, ó. Tem uma ideia tudo, mas o que ele tem? Nome. Nome. Atribui ao prato, porque ele transmite a ideia de força, energia. Então, bife a cavalo é algo que vai ser bom para você. Proteína. Mas ele só deu o nome. Essa é a participação dele. A nossa interpretação para esse texto está aí. O ramo que produz fruto tem vida envolvida. O ramo que não produz fruto só dá um nome. Sim, às vezes participa, sente uma dor aqui, está junto, mas não tem vida. A vida do Espírito não está na vida do discípulo. Pessoas que estão envolvidas. Como a gente então pode defender essa interpretação? Acompanha comigo, vou tentar caminhar um pouco, porque você já entendeu a essência. Primeiro motivo para a gente defender essa interpretação, por causa da coerência do ensino de Jesus. No mesmo texto de João, o mesmo evangelista, ele lá em João 10, 26 e 29, a 29, ele diz: mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Ele está falando com um grupo de pessoas que ouviu o que ele ensinou. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Então a ovelha, o discípulo de verdade, ouve a voz do Senhor, tem relacionamento com ele. E Jesus diz: eu conheço elas, eu sei quem elas são, eu tenho um relacionamento com elas, e quando eu falo, ela ouve e me segue. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna. Você está entendendo que vida eterna? Ou ele diz: eu dou uma vida temporária. Vamos ver se ele consegue segurar. Mas diz: não, eu dou a vida eterna. Dou, passado, está dado.
Eu que dei, eu paguei o preço, eu dou a vida eterna a essas pessoas. Elas estão seguras, então. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Não, Jesus vai falar assim, elas nunca morrerão por enquanto. Não, mas vamos rever, vai depender. As afirmações dele são muito determinadas, definitivas. Nunca morrerão, tem a vida eterna, nunca morrerão. Está dado, executado. Vamos seguir. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O problema do conceito da perda da salvação é que eu tenho que criar um ser humano ao longo do tempo, um ser humano que foi se tornando tão importante, tão poderoso, que a gente não entende que a gente colocou o ser humano com esse poder de negar a própria relação com Deus, a presença de Deus na sua vida, experimentar Deus e depois dizer que não quer. Eu experimentei o eterno, me relacionei com ele, o Espírito Santo habitou em mim. Como foram criadas essas doutrinas ao longo do tempo, observando a vida de pessoas que estavam no púlpito, que estavam na igreja, que oraram por pessoas e foram curadas, que tiveram algum tipo de manifestação e falou, claro que ele era salvo, ele foi embora agora, e a doutrina do afastado. Né? Você conversa com a pessoa na rua, não, eu era pastor, eu era missionário, mas eu estou afastado. Então esse mesmo afastado, ele crê na doutrina da perda da salvação. Ele está afastado. Só não acontece com ele. Ele está afastado. Está entendendo como é? Fica complicado para a pessoa que acredita nessa doutrina se manter coerente. Pode fazer o teste, bendito. Aí tu pergunta a ele, mas então tu perdeu a salvação? Alguns podem até confessar, perdi. Não, só estou afastado, não perdi não. Está vendo o mundo aí, ó, feliz. Mas diz que não. Ele diz, ninguém pode arrancar das minhas mãos. Ninguém inclui todo mundo? Ninguém inclui você que recebeu a salvação? Claro. Quem o Pai me deu, ninguém pode tirar das minhas mãos. Eu tenho poder para mantê-los, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos, do que você mesmo. Então, eu não quero mais Deus. Não, é essa a confusão. Quem é discípulo e produz frutos, não vai se encontrar nesse lugar. Porque tem uma experiência com Ele. Porque pode errar, pode falhar, pode cair, mas é quebrantado, entristecido, quer levantar, está constrangido, arrependido. Aquele que vai dizer, não quero mais, os apóstatas, que a Bíblia vai tanto falar, é gente que se envolveu, que participou, que esteve junto, que viu, que experimentou até o poder de Deus. Precisamos, é claro, melhorar essa compreensão. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Olha como ele diz, né? Jesus fala, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. E aí é óbvio, né? Ele e o Pai são um, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Ninguém. Ele me deu, está na minha mão, ninguém pode arrancar da minha mão. Está na mão do Pai, ninguém pode arrancar. Nós somos um e estamos juntos. Nem o Pai vai querer tirar ela da minha mão. Não, mas é o Pai que corta. Ele é a videira, mas o Pai corta. Não, o Pai não vai arrancar da minha mão e ninguém arranca da mão do Pai. Está seguro. Então essa expressão que afirma, né, que os ramos que não dão fruto serão jogados ou lançados fora. João 15,6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Isto, se fosse a ideia de que são salvos e perderam a salvação, não dá para combinar também com um outro texto do próprio João, que Jesus fala em João 6,37. Esse termo aí, de ser jogado fora, significa ser rejeitado, lançado fora, colocado de lado. Essa ideia tem uma relação próxima com os termos que Jesus usa em João 6,37. Olha o que ele diz. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei.
eu jamais os lançarei fora. Eu jamais os colocarei de lado. Jamais. Que quem me deu foi o Pai. Não foi a pessoa que se deu. Falar, eu estou aqui, eu sou teu, eu que quero, eu que vou, é obra minha. Não, é o Pai quem faz isso. Quer dizer que Jesus não lançará fora aqueles que o Pai deu a ele. Essa afirmação condiz com o quê? Com atributos de Deus, soberania e poder infinitos. Deus é o Todo-Poderoso, não há nada difícil para Ele. Ele tem poder para salvar, para manter salvo e para me conduzir, guardar o meu tesouro até o dia final. Portanto, em João 15,6, os ramos não são salvos verdadeiros. Primeiro motivo que a gente está defendendo essa tese. Segundo, João usa, no seu jeito de narrar, ele fala de pessoas que creram, mas não nasceram de novo, não foram salvas. Jesus também usa esse tipo de expressão, quando registrado aqui por João. No Evangelho de João, então, fala de uma fé que pode ser superficial, temporária, uma fé alimentada pelos milagres que as pessoas viram, por emoções, por um estado de crença transitório, incompleto, onde não há um novo nascimento de verdade. Quer dizer, se a pessoa nesse tempo morre, ela vai para o inferno. Ela não nasceu do Espírito. João considera então que tem um estado de proximidade. A pessoa acredita em algumas coisas, se aproxima de Jesus e da fé, mas não é salva. O que você tem que estar atento? Jesus está falando com os seus discípulos enquanto estão vivos. Ele não dá detalhes do futuro, de como será a salvação de fato, onde a pessoa, no momento da salvação, recebe o Espírito como selo para viver para sempre. O tempo de Jesus, as pessoas que são seguidores, são pessoas que se aproximam dele, dizem que creem, declaram sua fé, seguem a ele, foram curadas por ele, viram os milagres, comeram dos pães que ele multiplicou, declararam coisas sobre ele. É gente que está seguindo Jesus, mas que ele está falando, esse pessoal não é verdadeiro. Então, o contexto que Jesus está falando, naquele momento histórico, ainda é de ele estar na terra. Os seguidores dele estão em volta dele, caminhando com ele, declarando sua fé. Ele está dizendo, então, esses que não são verdadeiros, eles serão cortados, afastados. É importante ter isso em mente. Veja João 2, de 23 a 25. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. O que ele está falando? É gente que creu, que começou a andar junto, que estava ali, que declarou. Então a expressão aqui, Jesus vai falar a respeito deles, tem a ver com como João fala da narrativa, enxerga essas pessoas. Ele está falando, João está contando, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa, muitos creram nele. Muita gente disse que creu nele, andou com ele, ficou. Porém, Jesus não confiava nele. Jesus, em outro momento, falou lá para os discípulos e tal, esse pessoal aí não é sério não é de verdade não. Estão aí atrás de algumas coisas, mas eles não têm compromisso. Por quê? Jesus conhecia eles. Veja João 8, 31 e 32. Diz que a gente ia ler. Vamos ler. Jesus disse aos judeus que creram nele. Quem está falando aí? João está apresentando o discurso de Jesus. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tem condições, essa caminhada está no começo. Esses judeus que estão ouvindo isto foram acusados, no versículo 34, de escravos do pecado. Versículo 37, não havia lugar em seu coração para a mensagem de Jesus. 44, filhos do diabo. 55, mentirosos. Esse pessoal que creu,
que ali ouviu e declarou essa fé. A gente poderia ir em Mateus, então 13, 28 a 30. Ele, porém, lhes respondeu. Ele está falando da parábola da semeadura, ou melhor, do joio e do trigo, que foram semeados por um inimigo no meio da plantação do trigo. O inimigo foi lá à noite e semeou então o joio. São parecidos. O inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram ao Senhor, o dono da plantação: queres que vamos e arranquemos o joio? Falando: Senhor, a gente vai lá e arranca o joio. O joio é o quê? É gente que está junto com o trigo, parecido. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A ideia então de que o joio e o trigo vão crescer juntos, mas lá na colheita que o Senhor vai fazer, então ele vai separar os verdadeiros salvos dos que andam junto, que parecem, que estão no contexto. Terceiro motivo: o ser humano não pode conquistar ou alcançar a vida. Ele não pode produzir isso. João 6, 63, 65. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Explicação: pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Pode andar junto, pode fazer parte da igreja, pode ser batizado, pode cantar no coro, pode fazer seminário, pode se tornar pastor, pode se expulsar demônios. Ah, mas é o poder da pessoa que expulsa. Não, o Deus faz obras usando... A gente viu no Antigo Testamento que Deus usou uma mula para trazer uma palavra. Deus faz um milagre para beneficiar o curado, o liberto. O canal, às vezes, pode ser uma pessoa que, inclusive, ainda não foi salva, mas está no contexto, está no meio do povo. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai dê a mim. João 15,16, já lemos. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Está falando com seus apóstolos no mesmo contexto, é João 15. É o texto que lemos, é o texto da videira. Ele está falando: eu escolhi vocês. Num primeiro momento trata dos apóstolos, no segundo momento de todo discípulo verdadeiro. Existe um tipo de discípulo que pode começar a seguir a Jesus sem conseguir perseverar, nem produzir frutos. Por quê? Porque não é verdadeiro. Puxa, mas os frutos, o senhor está falando aí de coisas que parecem frutos. Coisa extraordinária. Falou até de expulsar demônios, pregar o evangelho. Não são frutos bons? Bem, Jesus advertiu contra os falsos profetas em Mateus 7, 15 e 23. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. Bem, aí parece que Jesus está falando, eles vão produzir frutos. E depois ele fala de coisas que ele parece não estar considerando serem os frutos que devem ser observados. Olha, é possível, ele pergunta, colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Sempre esta ideia. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Aí ele vem no versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O Senhor, Senhor pode ser tanta coisa. Os cânticos que você canta, a sua adoração, o seu clamor, as suas orações. Nem todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome, eu, porém, responderei, nunca os conheci. Não é que eu conheci vocês por um tempo, e vocês tiveram uma relação verdadeira comigo, e depois então eu cortei, porque vocês foram infrutíferos. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei e não fazem a vontade de Deus. Em outras traduções. Não fazem a vontade do Pai, ou que vivem na iniquidade. Ele está falando de pessoas que estão tão envolvidas que elas acreditam que elas são. Por quê? Por causa da experiência que teve. Ou alguém que orou e aconteceu um milagre, profetizou, pregou, proclamou alguma coisa, que até expulsou demônios em nome do Senhor. Mas aqui está o detalhe. Não profetizamos em teu nome. Em teu nome. Quem faz o milagre? Jesus. O poder não está na pessoa. Não expulsamos demônios em teu nome, Senhor. Não realizamos milagres em teu nome. É muito difícil da gente entender isso e aceitar. Muito difícil. Primeira coisa que você tem que entender, você não tem que ficar julgando ninguém. A gente está caminhando para te dar recurso para uma autoavaliação. Você. E não ficar julgando aí os profetas que andam por aí. Mas você pode sim observar, analisar. Então, dar fruto, efetivamente, aqui nesse contexto, não tem a ver com o que eu estou fazendo por aí, profetizando o nome do Senhor, expulsando demônio, realizando milagres. Por quê? Porque Deus faz milagre quando Ele quer, dentro do propósito dEle. Ele liberta alguém quando Ele quer, dentro do propósito dEle. Às vezes, quanta gente que falou, eu ouvi uma música, e aí eu senti meu coração quebrantado, e aí isso aconteceu, e aí eu busquei ajuda, e eu fui liberto. Mas que música era? Uma música do Roberto Carlos. Porque eu não era crente, eu estava no mundo, mas eu ouvi uma música que me lembrou alguma coisa, e aí Deus falou no meu coração. Deus pode operar através de coisas que nem eu nem você conhecemos ou entendemos plenamente. Ainda mais de gente que está na igreja, orando, que está ali no contexto, pregando, cantando, está envolvido. Não é esse o fruto, então, que Jesus está falando. É possível identificar a pessoa por seus frutos. Imediatamente ele fala desse povo. Então, não fique muito achando muito extraordinário esses eventos. Eles são importantes? São. Muitos salvos vão produzir esse tipo de manifestação do poder de Deus através da sua submissão a Deus? Sim. Mas não é isso que prova. Essas evidências, no caso desses aqui, não eram frutos verdadeiros na vida dessas pessoas que falaram isso. Ou é da situação que Jesus está prevendo. Quarta coisa. Quarto, o texto defende a tese de que não existem discípulos verdadeiros sem que produzam frutos. Frutificar é uma evidência de que somos discípulos. Você é um discípulo verdadeiro porque você permanece em Cristo, porque você permanece na palavra. Se você não permanece em Cristo, não permanece na palavra, você não é um discípulo verdadeiro. Perseverar é um sinal da fé dada por Deus. Quem não dá fruto, não dá porque não recebe a vida verdadeira da videira. Então a ideia de que eles estão em mim, eles estão aqui, eles estão andando aí. Você tem que entender que naquele grupo ali tem um traidor. E o traidor sabe, eu estou no Senhor, sou seu seguidor, sou um apóstolo. Escolhido aqui, um monte de gente, entre 12. Fui chamado para andar junto. Essa ideia, vocês estão em mim, estão aqui, estão caminhando, estão me seguindo. Mas vocês não têm a vida que eu dou. E isso tudo torna-se definitivo quando a salvação, a vinda do Espírito Santo, determina que agora só tem vida verdadeira quem o Espírito Santo entra como selo para viver e habitar nessa pessoa até entregá-la no final da jornada. Por isso ele conduz o processo de santificação para transformar a vida da pessoa. Quem não dá fruto não dá porque não tem a vida verdadeira. Se alguém tivesse verdadeiramente recebido a vida de Jesus,
a pessoa, se fosse certa essa interpretação, a pessoa recebeu a vida de Jesus e ela não deu fruto, compromete quem? Compromete a videira. Porque se a vida da videira entrou na pessoa e ela não produziu fruto, como é que a gente então vai culpar ela? Então, óbvio que isso não poderia fazer sentido na interpretação que estamos defendendo. E a defendemos com contundência porque cremos nela. Portanto, é impossível dar frutos sem receber a vida da videira verdadeira, sem nascer de novo, sem nascer do Espírito, sem ser um verdadeiro discípulo. Então, esta reflexão agora, que a gente ainda não está se perguntando, e à noite a gente se pergunta, e qual o fruto? Agora a pergunta é, você é um discípulo verdadeiro ou você é um discípulo nominal? Você tem verdadeiramente permanecido em Jesus? Paulo escreve aos nossos irmãos ali na igreja de Corinto 2 cartas. No final da última carta, capítulo 13, versículo 5, olha o que ele fala para eles. Depois de falar um monte de coisa, tratar um monte de coisa por 2 vezes, óbvio que aquele ali, todo mundo está na igreja lendo a carta. E ele coloca o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. O que Paulo está falando aqui gente, eu sei, vocês estão aí, Corinto, cheio de dom para lá, dom para cá, é uma confusão. Vocês estão aí, tão animados, vocês se movem, vocês se fazem, mas deixa eu perguntar. Vocês estão aí com os milagres, vocês estão aí com a profetizando, vocês estão aí expulsando demônios, vocês estão fazendo aí, mas examinai-vos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, se é que não estão reprovados. Você está na fé, querido irmão, querida irmã? Você foi aprovado ou você já foi reprovado? Porque se você está na fé, se você está ligado à videira, se você está verdadeiramente conectado e tem o Espírito Santo, você produz fruto. E se você produz fruto, diz a Bíblia que ele poda você para dar mais fruto. Então o verdadeiro discípulo também passa pela poda, por provações, porque Deus quer te limpar para você dar mais frutos. Então talvez você responda, não, eu sou discípulo verdadeiro. Onde estão os frutos? Não, eu sou discípulo verdadeiro. Então eu estou dando fruto, está sendo podado, está produzindo. Quanto mais frutos nós dermos, mais o mundo vai conhecer a glória de Deus. Deus quer que você cresça, melhore, que dê mais fruto. Mas quem é você? Você é um discípulo verdadeiro? Você está ligado, conectado, dando frutos porque tem o Espírito Santo? Ou você está envolvido? Dá um nome, eu empresto o nome. Usa a minha imagem aí, mas eu não tenho a vida de Jesus. Quem tem que responder isso? Você. Sozinho, não peça ao Senhor para te ajudar. Sabe qual é a maior descoberta que você pode fazer hoje? Presta atenção aqui, a gente está terminando. Maior descoberta você pode fazer hoje. Você que está nos ouvindo em casa, você que está aqui. Catuca quem está do seu lado aí e vê se está todo mundo ligado aí. Hoje aqui a gente vai acabar, vai que eu peço para você ficar em pé e você ficou sentado. A maior descoberta que você pode fazer hoje é essa. Maior. Eu descobri hoje que eu não sou um discípulo verdadeiro. Porque se você não descobrir, você pode morrer achando que é. E vai para o inferno achando que não vai. Portanto, descobrir quem você é de verdade é o que possibilita que você então seja salvo de verdade. Porque se manter enganado, porque se manter crendo em algo que não é verdade, então olhe para a sua vida, peça ao Senhor, me ajude. O que você pode fazer? Peça a alguém que é chegado a você, seu amigo próximo. Você enxerga os frutos na minha vida? Que frutos eu tenho produzido? É claro que você precisa ir à noite para a gente falar sobre frutos também.
quem é você? Um discípulo verdadeiro, conectado, que permanece na videira, permanece no Senhor, e aí vai ficar, porque é Ele que mantém você lá. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que o Espírito Santo possa convencer você, e dar esse entendimento e compreensão, para que você então tenha clareza. Eu sou um discípulo verdadeiro. Senhor, por que eu não estou produzindo os frutos? Eu quero frutificar. Enche a minha vida, tem compaixão de mim, me ajuda a vencer tudo isso que tem atrapalhado, que a minha vida dê frutos para a tua honra e tua glória. Senhor Deus, tem misericórdia, tem compaixão de nós, ajuda-nos nesse desafio, tem misericórdia dos nossos pensamentos, Senhor, que muitas vezes nos convencem de uma realidade que não vivemos. Que teu Santo Espírito testifique o nosso espírito que somos teus filhos. Mas aqueles, Senhor, que não são teus filhos, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, trazer e quebrantar esses corações, trazer uma consciência de que precisam, Senhor, entregar suas vidas, precisam se arrepender, precisam, Senhor, da vida de Cristo, receber, Senhor Deus, o teu Santo Espírito como selo da promessa, para que nunca mais, Senhor Deus, possam deixar de produzir os frutos que o Espírito quer produzir em suas vidas. Ajuda-nos, tem compaixão de cada um na sua realidade, na sua compreensão, para cada um possa, diante de ti, tomar a decisão. Se temos, então, e somos teus filhos verdadeiros, somos discípulos verdadeiros, ajude-nos a frutificar. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. Deus abençoe você. Você tenha uma boa tarde, um bom tempo de almoço e uma boa crise, se for necessário. Porque é na crise desse tipo de realidade que nós nos fortalecemos. Se você precisa conversar sobre questões e dúvidas, faça contato comigo, vamos marcar. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.